um tema, vamos dizer assim, um pouco polêmico, dependendo do ponto de vista de cada um e do entendimento dele. É polêmico em termos, porque de certa forma é bem razoável com o que acontece aqui na Terra. Nós vivenciamos tudo que eu vou falar aqui nesse texto, que é sobre o purgatório. Purgatório significa expurgar, tirar. E esse tirar é tirar o que nós fazemos dentro de nós, que nós vamos acumulando conforme as encarnações. Então, esse acúmulo faz com que a gente se sinta mal, prejudica nós mesmos. Muitas vezes, em vez de a gente pular as reencarnações, a gente acaba atraindo mais coisas ainda. E o texto, ele começa assim: o Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno. Portanto, estabelece penas redimíveis e menos rigorosas para a falta de gravidade moderada. O princípio do purgatório está, portanto, fundamentado na equidade, uma vez que, comparado à justiça humana, representa a detenção temporária a parte da condenação perpétua. E se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte, tanto para crimes quanto para simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, o que seria das almas culpadas somente de faltas delas? Ou elas compartilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofrem o castigo dos maiores criminosos sem que tivessem cometido graves males, o que não seria justo e nem racional. Agora eu estou aqui no meu ponto de vista, tá? O homem ele tem o poder de criar algum lugar para um determinado espírito que acaba de desencarnar. Qual é esse poder? De direcionar alguém que cometeu um ato criminoso como um simples delito. Se Deus ele julga a intenção de cada ato, quer dizer que você cometer um determinado delito, uma simples falta que eles estão falando assim, você já é jogado num lugar perpetuamente, ou que o inferno, o purgatório, ele é um inferno miniaturizado. É como se fosse um inferno pequeno. E Deus, onde fica nessa? O que seria de Deus? Se o homem tem o mesmo poder de Deus, que criou um local, viu? Aí desencarna. Quem está lá no plano espiritual, na erraticidade, vai assim, direcionar aquele espírito desencarnado. Isso é uma eleição humana, não é uma eleição divina. Mas também a gente pode reparar assim também. Se Deus julga a intenção, na verdade, para todos esses atos que nós fazemos, em quem devemos confiar? Na voz humana ou na voz divina? Eu prefiro acreditar na voz divina. Se a gente for na parábola do filho pródigo, o filho, o que ele fez? Pegou a parte que cabia dele da herança, foi embora, gastou tudo, voltou o povo arrependido. O pai daquela parábola representa Deus. A misericórdia de Deus se vê assim nas oportunidades. A gente
volta muitas vezes for necessário, até reparar os nossos erros contínuos. Se não for por uma pessoa, pode ter sido por mais, eu não sei. Eu não sei da história de ninguém que está aqui, eu não estou vendo do coração de ninguém. E como é que alguém determina uma pena para aquela pessoa, se ele não vivenciou, não fez o mesmo caminho que aquela pessoa passou, não sabe das dificuldades? Aí me compara aqui com a lei humana. A lei humana era imperfeita. À medida que aquela população vai se esclarecendo e vai iluminando a sua mente através do conhecimento, as leis têm que acompanhar o progresso daquele povo. Porque o próprio povo exige isso, conforme vai se esclarecendo. E as leis humanas vão também se modificando com o seu tempo. Há 50 anos atrás, era a mesma coisa que agora? Não. Teve que se alterando, se ajustando, e à medida que o povo também vai evoluindo, progredindo, não tem como ficar estacionado. Porque o próprio livro dos Espíritos fala: o ser humano, ele não nasceu para regredir e para degenerar. Ele pode estacionar, mas vai ter uma hora que vai ser convidado a seguir o progresso. E eles comparam aqui a lei humana. De certa forma, vamos colocar assim no meio termo para tudo, nem mais e nem menos. Aqui, quando o indivíduo vai cumprir uma pena, ele vai sofrer as sanções do que ele fez. Não é? Mas é fácil, nós estamos aqui encarnados. Nós não estamos desencarnados. Quem lá vai direcionar? Muitos espíritos, por longa comunicação, eles mal sabem desencarnar. Os espíritos estão em todo lugar, como diz a questão 87 do livro dos Espíritos, que não há um lugar circunscrito no universo. Aí você vai na Gênesis também, no capítulo 14 da Gênesis, e a gente cria, dependendo de como você desencarna. São as enfermidades, os pensamentos, formas de pensamento. Eu desencarnei numa situação muito difícil, tá? Uma doença psicológica muito séria. O que vai estar passando na minha cabeça naquela hora? Coisas boas e intenções. Aí eu começo a criar situações, e essas situações ela vai passar lá para o outro lado. Porque não é porque a gente desencarnou que nós vamos mudar. Não é bem assim. Porque a gente é aqui, a gente vai ser do outro lado. Até a gente se esclarecer e aceitar o nosso papel na Terra. É para isso que a gente segue as reencarnações sucessivas, para que o ser humano possa aprender através dos seus erros, tá? E olhando também pelo próximo. Se você se tocou do ser que ele fez, então você vai fazer igual também. Entendeu? Olha, mais uma noção do purgatório deveria ser forçosamente incompleta. Dado que, conhecendo apenas a punição pelo fogo, fizeram dela uma miniatura do inferno. As almas aí também ardem, mas em fogo menos intenso, sendo progresso incompatível com o dogma das penas eternas. As almas não saem do purgatório por conta do seu desenvolvimento, mas em virtude das preces que se fazem ou se mandam rezar por elas. Se a ideia original era boa, o
o mesmo não se dá com suas consequências. Pelo abuso a que deu origem, com as preces para o purgatório, tornou-se uma mina mais lucrativa que o inferno. A emenda é Martinho Lutero. E ele foi contra os abusos da igreja. Aí a gente vai na Santa Prece também, que é muito interessante aqui. Reunir-se em nome de Jesus não quer dizer que basta reunir-se materialmente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenção e de pensamento dele. Só assim Jesus encontrará em os que estiverem reunidos, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo não faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Estão através do seu corpo fluídico ou espiritual, e com a aparência que nos faria reconhecer, se tornar-se visíveis. Quanto mais elevado for a hierarquia, maior o poder de radiação. É dessa forma que possuem o dom da utilidade, que podem estar em vários pontos simultaneamente. Para isso, basta um raio de seu pensamento. Os espíritos que se movem pelo pensamento, ele pensa, está naquela cadeira, ele já está lá automaticamente, porque o pensamento é mais rápido ainda que a luz. Você vai acender o interruptor, você já imaginou a luz acesa, e ela já estava acesa. O pensamento ele cria muito. E nessas preces pagas, que ele fala aqui no final, se eu imagino um ser humano, vai igual, faz uma prece para mim, mas por igual fazer uma prece para mim, eu tenho que estar em sintonia na hora que ele estiver fazendo a prece. Se eu estou pagando, é porque já está faltando alguma coisa em mim. Fé. O que eu tenho que fazer sou eu, a menos que a pessoa esteja acamada, né? A espiritualidade reconhecendo essa situação, vai lá e dá o amparo necessário para aquela pessoa. Não fica desamparada, mas se a pessoa goza de boa saúde e precisa de uma outra para fazer uma prece para ela, é meio complicado. A gente pode fazer prece por desencarnado? Devemos, porque isso é um ato de caridade. Porque quem está do outro lado lá sente muita saudade de quem deixou aqui. E a prece é como se fosse um ato de conforto. Conforta aquele espírito que está lá, se sente bem. Eu não gosto de falar assim para ninguém. Olha, as pessoas vão no cemitério, não vão? Cada um nasceu com uma crença e acredita naquilo. O espírito, quando desencarna, ele continua acreditando. E vocês acham que no dia de finados eles vão aonde? Lá para aqueles que ele deixou. E é uma felicidade enorme para eles. Quando ele encontra um ente querido lá, por pensamento, eles entram em comunhão. É ruim, não é ruim. É ruim você não lembrar da pessoa que ama. Vocês têm que estar com ela na cabeça, mas no ponto que não prejudique ela do outro lado, que não se torne lamentação, mas se torne um ato de leveza. Você lembra daquelas coisas boas que vocês passaram junto aqui na terra? Aí sim, vai alegar quem foi. A prece paga já não tem esse poder. Se você tem 100 pessoas, 3 rezaram de coração e de alma, não igual os 97 que foi por egoísmo e não pensaram numa coletividade, pensaram deles ali na hora e às vezes nem eles mesmos estão pensando. Essa peça desses 3 aqui vale mais do que as 97. É por isso que Jesus falou: onde tiver um ou mais
meu nome, lá eu estarei. A espiritualidade que trabalha num plano maior tem os seus enviados para amparar todos aqueles que estão lá. Porque esses três conseguimos 97 não conseguiram, mas esses 97 não sei que são parados, porque a fé desses três aqui conseguiu acalmar e dar o que eles necessitam naquele momento. Chama-se egrégora. É um conjunto de radiação que as pessoas emanam como estão dentro de um local. Até esse dado, sinceramente, para mim, não tem valor. Já deixa bem claro aqui também, tá? O lugar do purgatório nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas, claramente definida. Está reservado a nova revelação preencher essa lacuna, explicando as causas da miséria da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências podemos demonstrar, que é através da reencarnação que você vai conseguir superar todo tipo de problema. E ainda tem um negócio interessante. É muito bom a gente ler as obras básicas e associar uma na outra. Isso que eu estou lendo aqui está no livro Céu e Inferno, no capítulo 5. O livro Céu e Inferno. No livro dos Espíritos, olha o que eles falam sobre o purgatório. É a questão 1013. O que deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. O tempo da expiação quase sempre é na própria terra, que vós mesmos fazeis vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar todos os vossos erros. O que o homem chama de purgatório é realmente uma figura pela qual se deve entender não o local determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos, que estão em expiação até alcançar a purificação. Se opera em diversas encarnações. O purgatório consiste nas provas da vida corporal. Eu não vou muito longe, não. Eu tenho certeza que vocês aqui já pegaram o VLT, né? Vocês já passaram por aquele bonitinho ali dos amiguinhos. As dificuldades de quem está ali. Porque é muito fácil a gente acusar o que eles estão fazendo ali. Mas não seria mais bonito se houvesse uma forma de poder ajudar aquelas pessoas que estão ali. E onde é que está o purgatório? As dificuldades deles vão continuar. Até que alguém possa fazer alguma coisa. Se é doença, se é porque eles querem. Não é a gente que deve julgar a situação de cada um, porque já falei aqui agora há pouco. Eu não sei da história de ninguém. Eu sei que a minha, eu tenho muito ainda para corrigir. Eu estou me esforçando o máximo para que eu melhore. Eu melhorando, tudo que está ao meu redor vai melhorar também. Agora está batizado ali. Essas misérias resultam necessariamente das imperfeições da alma, pois se essa fosse perfeita, não cometeria erros e não teria de sofrer as consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que resultam dos excessos da maioria dos casos e infeliz neste mundo por sua própria culpa. Mas se
que é imperfeito, é porque já o era antes de vir para a terra, onde existia não apenas as roupas atuais, mas as roupas anteriores, que não foram reparadas, sofrem numa vida de provas o sofrimento imposto a outras, uma outra existência. Vamos no próprio livro aqui, do Céu e Inferno. Tem um capítulo que fala de um menino, eu gosto muito. Toda vez eu falo, né, sobre esse menino, mas é que ele me chamou tanta atenção, ele me tocou tanto a história dele, que volta e meia eu estou falando sobre ele. É numa cidadezinha do interior, lá nos Estados Unidos, e tem um menino internado, todo assim, o corpo disforme, tá? As pernas roçavam até o pescoço, tamanha deformidade do garoto. Os parentes não iam visitar eles, dificilmente os parentes iam visitar ele. E quem acabou adotando ele foi os médicos. Pegaram por ele um carinho muito grande devido à inteligência precoce dele. Era um menino novo. Teve um dia que o médico estava passando e ele pediu para o médico ministrar mais um pouco de remédio. O médico falou para ele: não posso, porque se eu te der mais remédio, você vai passar mal. Aí ele virou para o médico e falou: sabe o que é? É que quando eu tomo esse remédio, eu não incomodo os outros. Que a preocupação dele era ele não preocupar aqueles que estavam do lado dele quando ele reclamava de dor. Aí ele desencarnou. Foi dar uma passividade numa sociedade de Paris. Ele falou que ele judiava muito das pessoas. Ele era muito ruim. Mas ele passou por ali sem se queixar. Ele já alcançou muito o que a gente ainda não consegue. Você sofrer sem reclamar e ainda querer ajudar são para poucos. Agora imagine uma criança. Claro que ali ele estava no espírito criança, né? A gente não sabe da idade dele espiritual. O que a gente sabe é que numa vida anterior ele foi muito ruim e muito perverso. E ele mesmo escolheu a situação que ele deveria passar. É claro que até para isso nós temos um planejamento reencarnatório. Não é dado mais do que você consegue carregar. Não é? Quando Jesus fala, o fardo do ele, mas o jugo é suave, ele não está falando que vai carregar o que eu faço, os meus erros, e não vai fazer com que a minha vida se torne tão mais fácil assim. Ele diz falar que se eu seguir os ensinamentos dele, as coisas serão mais fáceis. Né? Basta que eu tenha um mínimo de força de vontade para que eu possa seguir o que Jesus ensinou. É difícil? É muito difícil. A gente consegue? Na maioria das vezes não. A gente não pode desistir, porque se eu desistir de mim, quem é que vai me ajudar? Eu tenho que ser o meu amigo, aquele que numa necessidade procurar o caminho. Aqui, eu achei uma coisa bonita aqui. Cheguei aqui numa hora que eu estava fazendo, né, um atendimento. A casa está aqui para isso. Esse é um hospital. Hospital para quem precisa, para quem sente dor. Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E Jesus, quando falou que vinha para os doentes, tá? Era aquelas pessoas mais rebeldes na época dele. Tá? E quem é que seguia Jesus? Não era nenhum diplomado. Pedro, o pescador, que até na série Peixosa, houve um certo ciúmes entre os discípulos, porque ele chamava Simão Pedro. Depois ele falou: você vai passar a chamar
E um dia 6 fundamental da igreja, os outros ficaram com ciúme. Mas não, a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo. E Jesus não falou para diminuir os outros apóstolos. Ele queria que os outros entendessem a sua fala. E algumas vezes os próprios discípulos duvidavam disso. Eu me lembro que numa parte que ele estava conversando com Maria, que ele chamava Maria de Imã, né? Ele falava, Imã, eles não estão entendendo. Aí ela falou, eles são humanos. Ele falou, eu também. Jesus não se via acima de ninguém. Ele se via no mesmo nível que os outros. Quer um exemplo de humildade maior do que esse? Porque quando você se eleva demais, alguma coisa está errada. Então, pega-se por aí. Nós temos que corrigir os nossos erros, que não são poucos. Em vez de apontar, tentar auxiliar. Porque o que eu vejo no outro é aquilo que deve ser corrigido em mim mesmo. As vicissitudes que o homem experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência quanto à imperfeição de que se deve desfazer, para evitar desditas futuras e progredir para o bem. São para a alma as lições de experiência, condições, por vezes, mas tendo mais proveitosa para o futuro, quanto mais profunda for as impressões que deixam. Essas vicissitudes encham lutas incessantes que desenvolvem as forças da alma, assim como as faculdades morais e intelectuais, fortalecendo no bem e de onde ela deve sair vitoriosa, se tiver força para sustentá-la até o fim. Quando eu desencarno, o meu maior problema lá, que vai me judiar, não só as dores físicas, mas as dores morais. Porque dependendo do tipo de vida que eu tiver aqui, lá eu vou sofrer as consequências. Mas como? Deus me deu o livre-arbítrio e me deu uma juíza implacável. Chama-se consciência. Essa juíza ela vai me cobrar em todo o caminho de vida. Tá? A gente sofre pelo que nós fazemos e pelo que nós poderíamos fazer e não fizemos. Parece simples, né? Acumula essas coisas numa encarnação inteira. O resultado vai ser muito difícil lá do outro lado. E as dores morais são aquilo mais agravando o espírito. Tem espírito, livro dos espíritos, tá? Que está prestes a reencarnar. Na hora que ele existe. Porque ele tem jeito de falhar outra vez. Tamanha foi a sua situação antes de encarnar. Então isso causa um certo pavor. É por isso também que o espírito, quando vai reencarnar, ele não pode escolher tudo. Se ele já falhou uma vez, a espiritualidade tem cuidado de auxiliar ele na hora de uma próxima reencarnação. Lá vai estudar muito. E aqui coloca-se em prática o que estudou lá. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante de sua vontade. Depende que esse passo seja o mais largo possível, aceitando vários pecados ou permanecendo no mesmo ponto, na
nessa última hipótese, terá algo sofrido sem proveito. E como é necessário, cedo ou tarde, quitar as dívidas, será preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, pois a uma mancha não removida ajudou sua outra. Nós temos uma opção só, a de seguir adiante e não ficar estacionado. Porque uma hora ou outra a gente vai ser convidado a se levantar e continuar a caminhada. Espírito nenhum foi criado para ficar na ociosidade. No livro dos Espíritos, eles colocam um monge, mas não essas palavras que eu estou falando para vocês, que fica num retiro. Eles estão fazendo bem, infelizmente não. Estão fazendo mal? Também não. Mas é um bem meio egoísta. Porque se você não está fazendo nem bem e também não está fazendo mal, o que você está fazendo então aqui? Se a gente não vem aqui a passeio. Não é fácil para ninguém estar aqui. Cada luta nossa, cada progresso que a gente conquista aqui na Terra, vai ser para nós um advogado. Tá? Não importa quanto eu errei, mas se eu estou aqui, exercendo a caridade para aqueles que necessitam, já é o meu advogado. Quando eu sair daqui, Deus julga a intenção. Ainda não deu aqui. Graças a Deus. Então dá para poder ter uma meia-noite mais ou menos. É, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se desfoge, pouco a pouco, de suas imperfeições, em outras palavras, que ela se purga até que esteja puro bastante para merecer deixar os mundos de expiações e para mundos mais ditosos. Os espíritos, eles não foram criados todos ao mesmo tempo, como os mundos também não foram criados todos ao mesmo tempo. Tá? Se eu alcanço, um dia nós podemos alcançar, né, uma condição um pouco melhor, quando o espírito alcança uma perfeição, ele não fica parado. Como os mundos, Deus não para, Deus está sempre vigiando. Eu vou servir de instrumento para aquele mundo que acabou de ser criado, porque ali vai ter espíritos novos. Nós seremos para eles irmãos mais velhos, que da mesma forma que nós somos auxiliados, nós vamos auxiliar. É por isso que Jesus fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Ele trabalha e o pai continua trabalhando até hoje. Jesus, ele não veio aqui só para falar palavras de efeito, bonita para a gente, não. Ele veio para nos auxiliar, para ser um modelo para nós. Só que às vezes é tão bom colocar no ombro do outro o que eu preciso corrigir em mim, que acaba me esquecendo qual era a verdadeira finalidade. Eu acho que só Maria mesmo sabia, porque um espírito de uma envergadura também dela, só ela mesma, para trazer aqui um espírito tão perfeito igual Jesus. A Terra é um desses mundos. Nela, os homens respeitam o passado, o presente e o futuro. Mas, ao contrário da ideia que se tem tradicionalmente do purgatório, mas ao contrário da ideia de que tem
para aliviar ou prolongar a sua permanência. Aí, segundo grau de adiantamento e pureza, que se chega pelo trabalho de si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenha chegado pelo nosso peito, ou pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo as palavras do Cristo. A cada um, conforme suas obras, palavra que resume toda a justiça de Deus. Cada um segundo as suas obras. Jesus deixou bem claro aqui. A gente não tem que terceirizar, se vitimizar. Muito pelo contrário, levanta a cabeça, não deu certo agora, tenta outra vez. A gente volta numa outra encarnação e vem mais uma. O que você não consegue fazer aqui, você vai para um outro planeta e completa lá. O que a gente não consegue fazer aqui, a gente faz no outro. Só que com uma diferença. Aqui eu não fui muito rebelde, foi. Seja muito conhecimento, né? Eu consegui adquirir o conhecimento. Eu não estou indo para lá como se fosse uma folha. Lá eu vou ajudar aqueles que estão chegando com o meu conhecimento. Vou colocar em prática. Lá eu vou me achar no espírito, né? Nossa, como esse cara é bom. Eu falei aqui. Mas lá eu estou conseguindo colocar em prática de uma forma meia rebelde, porque se eu sou aqui, eu vou ser do plano espiritual, isso quer dizer que eu ainda não melhorei bastante, mas eu vou melhorando, ajudando o outro. E Deus sabe que se passa bem de mim e vai me dando oportunidades e oportunidades. Ele não fecha a porta. Se não fez isso com o filho pródigo, que aprontou tudo que devia, vai fazer isso com o Damião, com certeza. Não tem a mesma capacidade de um filho daquele, porque para você ser um filho daquela parábola lá, ele já estava numa situação boa, porque ele já tinha um certo conhecimento, mesmo sempre na época de Jesus, né? Já tinha um conhecimento. A gente não faz nada de casa sem pensar. Tudo que a gente faz é pensado. A gente só tem que amadurecer interiormente. E eu tenho uma maneira de falar, e a gente é como se fosse criança ainda, né? Não sei se essa palavra é correta. Porque a Terra já tem um certo período, mesmo sendo relativamente nova, a Terra já deu tempo da humanidade crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais. Trabalho é o que não falta. Às vezes o que falta é a boa vontade, mas para consigo mesmo. A gente não pode parar, a gente não pode ficar estacionado. Vamos levantar e vamos seguir. Tá bom? Bom, essa foi a mensagem de hoje. Eu espero, faltou um pouquinho, faltou umas 42 páginas, não dá para ficar até meia-noite não, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E com a prece agora do Evangelho vai fazer o encerramento, a gente possa